Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Esperando que estejam todos bem em suas casas, com saúde e prontos para mais uma reflexão do nosso Evangelho. Então, fechando os nossos olhos da carne e elevando os olhos do Espírito aos céus, vamos orar. Querido Mestre Jesus, guia seguro de nossas vidas, que o amor que sentes por todos nós possa nos envolver numa vibração de paz e de carinho, de iluminação e de inspiração, colocando-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, em posição de aprender os ensinamentos que forem passados a nós neste estudo. Que o exemplo da serenidade do Mestre, iluminado pelo bom senso de Allan Kardec e dos espíritos superiores para a nossa humanidade atual, possa nos revestir de boa vontade, de união, para que tenhamos um momento proveitoso e cheio de trocas carinhosas e de paz. E nada melhor que nesse momento que orarmos em conjunto a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo de número 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o subitem é o homem de bem. Nos fala o Evangelho. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, aí a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia fazer, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele. Enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as decepções e as vicissitudes da vida e todas as dores são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de carinho e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga por isso. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a sua ação generosa. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátemas aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Ele é indulgente para as fraquezas alheias porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente a sentença do Cristo Jesus. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito e que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à sua satisfação de suas paixões. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha para as demais conquistar. Continua dizendo o Evangelho. Então vamos tentar refletir sobre essa mensagem. O Espiritismo, ao enumerar o perfil do homem de bem, oportuna ao espírita um conhecimento prático teórico do amor divinal.
Essa enumeração vem a ser-lhe uma caderneta íntima dentro de sua consciência, a apontar-lhe quando as notícias do mundo bom se transfiguram em bom comportamento. Assim, ele saberá se fez ao próximo tudo o que devia e que gostaria que fizessem a ele. O homem de bem encontra nessa passagem uma biografia da alma. O que mais se ouve hoje em dia são as pessoas se queixando, quase desistindo de serem boas. Porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força, em que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa que, muitas das vezes, ser honesto, ser bom ou fazer o bem é quase um sinônimo de tolice. Porque o mundo virou um mundo dos espertos, daqueles que agem às escondidas, com planos sempre com segundas e terceiras intenções e muitas vezes com aplausos das multidões. No entanto, quando olhamos com o olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está em nossa essência, que é ser caridoso, benevolente, indulgente, abnegado e também devotado. E ainda não podemos esquecer o que Jesus disse aos seus discípulos, aspas, sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Fechou as aspas. E quais são as características do verdadeiro homem de bem? Neste capítulo 17 do Evangelho, intitulado Sede Perfeitos, ele fala sobre a perfeição do homem. Então confira. Aspas, a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Fechou as aspas. Primeiramente, a palavra perfeição significa pureza, exatidão, correção, bondade. Portanto, podemos dizer que ao relacionar perfeição com amor, Jesus queria relacioná-la também com a benevolência. Não se envaidece com suas facilidades nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo vem de Deus, que dá e permite conquistar segundo as necessidades espirituais de cada um, podendo, pois, retirá-los quando assim for para quem os tem. Procura compreender os objetivos divinos em relação à sua pessoa, nos talentos que lhe proporciona, esforçando-se para bem empregá-los, não havendo, pois, razão para envaidecer-se, mas sim razão para agir com responsabilidade no uso de tudo que possui. Usa, mas não abusa dos bens materiais que possui, porque compreende a sua responsabilidade nesse empréstimo divino, do qual terá que prestar contas. Lembram-se? O verdadeiro homem de bem já nos diz a respeito às características que Allan Kardec nos apresenta na seguinte passagem, aspas, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza, se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outros tudo o que ele quereria que se lhe fizessem. Falou-nos Allan Kardec. Ou seja, o verdadeiro homem de bem é aquele que tem fé em Deus e no futuro, por isso é desprendido dos bens materiais e dá mais importância aos espirituais. Aceita os sofrimentos da vida sem reclamar, pois entende que as dores, as provas e as expiações são necessárias para a sua evolução. Ele não discrimina ninguém nem por raça, nem por crença, porque considera todos os homens seus irmãos. Se alguém não for grato ao bem que lhe fez, será apenas uma questão para a consciência deste ingrato. Procure então executar com alegria as tarefas consideradas menores. Em decorrência dessa atitude, poderá passar a executar as atividades consideradas da maior importância. Esse texto está no livro Sinal Verde, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços devem tender a permitir que diga a si mesmo no dia seguinte que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Isso está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Fazendo o bem pela alegria de fazer o bem, o homem de bem sabiamente não sofre de ingratidão, porque não espera realmente nada em troca. Se alguém não for grato ao bem que ele lhe fez, será apenas uma questão de consciência do ingrato, como já dissemos. O homem de bem não espera retribuição, porque sabe o que está fazendo é o certo.
O homem de bem sacrifica seus interesses pessoais à justiça, não buscando o jeitinho de levar vantagem. Ele busca apenas o que é justo. O homem de bem e as crises do mundo nos dizem, aspas, Paulo nos fala em Coríntios, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Poucas vezes na história da humanidade a imprensa mundial noticiou tantas crises no mundo. Uma crise familiar, crise financeira, social, industrial, crises do emprego, religiosas, morais e tantas outras. Há nos corações uma crise de esperança. Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier no livro Palavras do Infinito, já chamava a atenção para esse fenômeno em 1935. Olhem bem, aspas. A alma humana, dentro dessas vibrações antagônicas, perde-se num emaranhado de conjunturas e sofrimentos e arremata reduzindo assim, é de ordem espiritual essa necessidade. Sobejas as razões tinha o Cristo quando nos advertiu que não devemos servir a dois senhores. Em nossa ansiosa solicitude pela vida, fizemos a opção errada pelo materialismo, com graves prejuízos para o planeta. Comentando a missão do Espiritismo, Allan Kardec admitia a existência de um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Livro dos Espíritos, questão 799. Ali, os Espíritos indagam de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. De imediato, os benfeitores foram conclusivos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde se encontram seus verdadeiros interesses. Sempre soberanos, desprezamos os sagrados ensinamentos evangélicos que nos apontam os recursos seguros para a nossa felicidade. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, e não se colhem figos dos espinheiros, e não se vidimam uvas de sarças, porque da boca fala daquilo que está cheio o coração. Perante tais palavras, Jesus esclarece. Isso vamos ver em Emmanuel no livro Fonte Viva. Aspas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos e pela utilidade pela sua produção. Assim também o nosso espírito em plena jornada. Ninguém se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela nossa superficialidade, pela nossa epiderme, nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum e pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, nos disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetimos nós. Isso está em Emmanuel. Poderemos um dia então ser perfeitos? Cabe aqui a nossa reflexão. A perfeição moral é sem dúvida um dos assuntos de maior fascínio do movimento espírita, visto que para os espíritas atingir a perfeição seria o auge da escalada evolutiva do ser. Mas será que um dia atingiremos esse grau evolutivo? Sim, com muito esforço e dedicação, toda criatura irá atingir a perfeição relativa que nos cabe. Portanto, se queremos, e sim queremos, seguir firmes no processo evolutivo, necessário se faz que tenhamos fé no futuro, que enfrentemos de peito aberto as vicissitudes da vida, que amemos o próximo como a si mesmo, que encontremos satisfação nos serviços que prestamos, que nunca façamos distinção de raças e nem de crenças, e que vejamos todos os homens como irmãos nossos. Para finalizar, sabemos que não é fácil chegar nesse nível de evolução no verdadeiro homem de bem. Já que carregamos várias imperfeições, presenciamos situações em que somos individualistas, julgadores e ainda queremos que todas as nossas necessidades sejam atendidas. Porém, aos poucos, um dia de cada vez, respeitando as leis divinas e as leis dos homens, vamos caminhando até esse espírito perfeito. Por isso devemos pensar a passar mais tempo perto do próximo, não criticá-lo, perdoá-lo, ser caridoso e amoroso. Que possamos trabalhar dentro de nós o amor, o perdão, a caridade e principalmente o esforço para isso. Mas ainda é preciso que nos esforcemos para nunca alimentarmos o ódio ou o rancor e nem tampouco o desejo de vingança.
Devemos ser indulgentes para com as fraquezas alheias e nunca fazer qualquer comentário que não seja construtivo sobre esta ou aquela pessoa. Mas a palavra para que essa mudança ocorra é esforço. Não podemos desistir no primeiro obstáculo que a vida nos impõe. Ninguém espera que alguém se torne um homem de bem da noite para o dia. Mas comece logo, porque senão daqui a algum tempo você poderá se perguntar: por que eu não comecei antes? Que possamos trabalhar dentro de nós o amor, o perdão, a caridade e principalmente o esforço, como vemos repetindo. Reforçando, lembramos Aristóteles, o grande pensador grego que dizia: somos o que repetidamente fazemos. Belas palavras. E Aristóteles ainda fala: a excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Enfim, sempre lembrando que, em resumo, o homem de bem é bom, precisamos nos esforçar na busca do nosso crescimento espiritual, lapidando a pedra bruta que ainda somos, para que um dia possamos ser tidos como pessoas boas e, como consequência, homens de bens. O centurião de Cafarnaum simboliza o homem de bem. Foi pela fé purificada e pela humildade do centurião que o mestre justificou dizendo: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. O homem de bem, portanto, é aquele que observa rigorosamente a lei de amor, justiça e caridade em todos os lances da sua vida. O interessante é que essas não são todas as qualidades do homem de bem, mas sim o caminho que conduz a todas as outras. Então vamos refletir e rever essas questões e tentar melhorar as nossas atitudes, pois não? Em nossa vida, não podemos nunca nos esquecer que não nascemos para sofrer, mas para sermos felizes. E desejamos, pois, a todos felicidades, muita paz. Vamos novamente agora fechar os nossos olhos e pedimos ao Pai que harmonize o planeta e a humanidade, que passa por momentos tormentosos, que se harmonize os locais de dor e sofrimento, como hospitais, e lá os profissionais da saúde, aos albergues, creches, presídios e asilos, bem como todos os segmentos religiosos, assim como a nossa casa espírita. Pedimos que harmonize o nosso ser interior. Obrigado, Senhor, pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende de Ti e que um dia todos nós possamos enxergar que, sem o Senhor, nada somos. Peço, por último, uma harmonização onde ela se fizer necessária. Se você gostou, se inscreva no canal, clique no positivo, faça um comentário, critique e, se possível, divulgue o nosso canal entre os amigos e toda quarta-feira pela manhã você está recebendo uma nova postagem. Fiquem em paz, muito obrigado, até uma próxima.